Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 19, Torne. O vento que vinha do leste cortava como lâmina, atravessando as colunas do vasto salão do Palácio Pendragon. O chão de mármore refletia o dourado do sol poente, tingindo o ambiente de um tom quase sagrado. No centro, diante do trono ornamentado com gravuras de dragões entrelaçados, Dante se ajoelhava, a cabeça curvada. Acabei de retornar, pai. A voz era firme, mas carregava o peso da jornada. O manto ainda trazia a poeira da estrada, e o cheiro metálico de sangue não o havia deixado desde Babylon. À frente dele, sentado no trono de ossos e aço, o Duque Sarnus Pendragon parecia mais um espectro do que um homem. O corpo magro, a pele quase translúcida, os olhos fechados sob as rugas profundas. Ainda assim, havia algo ali que nenhuma fraqueza podia apagar. A aura de poder que o cercava, antiga, indomável, como se o ar ao redor o reverenciasse. O sol atravessava os vitrais e caía sobre ele, como uma coroa de fogo. Me dê o seu relatório. A voz saiu rouca, lenta, o som de alguém que vivia mais por vontade do que por força. Dante levantou o olhar, hesitante. Sinto muito, disse por fim, e a curvatura do corpo se intensificou. O dragão branco foi morto pelos Cavaleiros do Norte. Por um instante, o ar pareceu congelar. O som do vento cessou, como se até o mundo tivesse parado para ouvir a resposta. Sarnus abriu lentamente os olhos. Duas fendas vermelhas brilharam por um segundo, olhos que não pertenciam a um homem, mas a uma fera antiga. Os bárbaros do norte, murmurou, com desdém. Eles esqueceram o seu lugar. O silêncio se estendeu por um tempo, até Dante continuar. No entanto, minha viagem não foi em vão. A voz dele agora tinha uma ponta de algo diferente. Descobri um garoto. Um jovem dragão que ainda não abriu os olhos. O olhar de Sarnus se ergueu. Um dragão? Ainda dormindo. Mas o sangue. Dante hesitou, escolhendo as palavras. O sangue é puro. O velho duque se recostou, observando o filho. O norte, murmurou, pensativo. Eu já estive lá. Há muito tempo. O tom dele mudou, algo entre nostalgia e desinteresse. Passei boa parte da minha vida espalhando minha semente por Onad. Uma semente é uma possibilidade. Ninguém sabe no que ela se tornará. Dante ergueu o olhar, o sol atrás do pai o transformando numa sombra dourada. O salão parecia respirar junto deles. Valeu a pena, então? Perguntou. Dedicar sua vida a isso? A criar descendentes e esperar que um deles desperte o sangue? Sarnus sorriu de leve, um sorriso cansado, mas não sem ironia. Valeu. Porque um nome só existe se for ecoado. E o nome Pendragon precisa ecoar, mesmo que o mundo mude. O sol começou a descer lentamente, a luz dourada se transformando em vermelho profundo. As sombras se alongavam, engolindo as colunas e o chão. O seu coração reagiu, não foi? Perguntou o duque, a voz agora mais firme. Sim. Respondeu Dante, sem hesitar. Quais eram as cores dele? Dante fechou os olhos, lembrando. Cabelos negros. Olhos cinzentos como as tempestades do Mar do Leste. Não como os nossos. Mas havia algo ali. Algo selvagem e antigo. O mesmo que senti quando despertei pela primeira vez. Sarnus não respondeu de imediato. Os olhos dele brilharam brevemente, e um leve sorriso atravessou seu rosto. Negros e cinza, murmurou. Cores da aurora antes da destruição. A luz do sol desapareceu completamente, e o salão mergulhou na penumbra. Foi então que algo começou a mudar. O ar tremeu. As runas nas paredes brilharam em resposta. Dante ergueu o olhar. O corpo do pai, frágil, arqueado, começou a se mover. As rugas se alisaram, os músculos voltaram a se firmar, e a pele, outrora pálida, tomou um brilho quente. O velho duque, que parecia à beira da morte, agora se transformava diante dele, rejuvenescendo com cada respiração. O cheiro de ferro tomou o ar. As pupilas se fenderam em fendas verticais. Quando o processo terminou, Sarnus Pendragon não era mais o velho duque. Era um homem jovem, de 20 e poucos anos. Antes um velho com o corpo marcado pelo tempo, agora era um homem jovem e cheio de vida.
Seu sorriso era o de um predador, calmo, satisfeito, mortal. O trabalho de espalhar sementes é sempre complicado, disse ele, a voz agora grave e cheia. Mas o mesmo vale para esperar. Humanos são impacientes. Querem ver o fruto antes da árvore crescer. Dante permaneceu ajoelhado, a cabeça baixa, mas o coração batendo forte. Sarnus se levantou do trono. O som das botas ecoou pelo mármore. Ainda assim, ele continuou. Há momentos em que esperar se torna inútil. Às vezes, é preciso olhar o que nasce e decidir se vale a pena moldar. Ele se aproximou, parando diante de Dante. O calor que emanava de seu corpo era sufocante, quase incandescente. Eu quero ver essa criança. Dante levantou a cabeça, hesitante. Com todo respeito, pai, o garoto ainda não sabe o que é. Ele é apenas um estudante. Sarnus sorriu. Justamente por isso. Os olhos vermelhos dele brilharam mais uma vez. Você sabe o que acontece quando um dragão desperta sem guia, não sabe? Dante engoliu em seco. Ele se perde. Não, meu garoto, ele destrói. Completou Sarnus, satisfeito. Ele queima o mundo à sua volta e ao mesmo tempo se queima. O silêncio que seguiu foi cortado apenas pelo som distante de trovões, um presságio vindo das montanhas. O duque olhou pela janela, o vento soprando contra as cortinas negras. Há tempos o mundo anda calmo demais. Os magos brincam de política, os nobres fingem ter poder. Talvez esteja na hora de o sangue antigo voltar a lembrá-los do que realmente governa o mundo. Dante observou o pai em silêncio. O modo como falava, a leveza do tom, escondia algo mais. Esse garoto, Sarnus murmurou. Se for o que penso que é, pode reacender a linhagem. Ou destruí-la por completo. Dante respirou fundo. E se ele não for um dos nossos? Sarnus se virou, o olhar penetrante. Então o mundo descobrirá o que acontece quando alguém tenta carregar o sangue de dragão sem entender o preço. Ele começou a caminhar de volta ao trono. Traga-me o nome dele. Quero saber quem é. Dante hesitou por um instante, como se o próprio ar se recusasse a deixar o nome escapar. Mas, por fim, falou. Elian Thorne. O nome ecoou pelo salão, reverberando nas paredes. Sarnus parou. Um sorriso lento se formou em seu rosto. Thorne, repetiu, saboreando o som. O nome do espinho. Virou-se novamente, os olhos ardendo como fogo líquido. Então o destino resolveu brincar comigo outra vez. A chama das tochas oscilou, como se o próprio ar temesse. Sarnus se sentou no trono, apoiando o queixo sobre o punho. Vá, Dante, disse, a voz baixa, mas repleta de comando. Traga esse garoto até mim. Seja como for. Dante se levantou, o peso das palavras do pai ecoando em cada passo que dava em direção à saída. Antes de cruzar o limiar, a voz de Sarnus soou novamente, quase um sussurro, mas poderosa o bastante para atravessar o salão inteiro. Quero olhar nos olhos dele, e ver se o fogo que o consome é humano, ou dracônico. Dante não respondeu. Apenas saiu, enquanto atrás dele, o velho duque, agora jovem, vivo, e terrivelmente lúcido, observava o horizonte escurecer, um sorriso enigmático nos lábios. O sangue dos dragões havia despertado novamente. E o nome de Elian começava a se espalhar pelas sombras de Onade como o prenúncio de uma nova era, ou de uma tragédia prestes a nascer. O ar dentro da câmara era denso, quase imóvel, como se o próprio tempo se recusasse a seguir. As janelas estavam entreabertas, mas nem mesmo o vento ousava entrar. O cheiro das ervas medicinais misturava-se ao perfume enfraquecido das flores imperiais, um lembrete de que a vida ainda insistia em permanecer. No centro, sobre lençóis de seda branca, jazia o imperador Alendil Fairi Noriel, o homem que mantivera o mundo unido por vontade e temor. Agora, ele mal respirava. Elaia estava de pé, imóvel ao lado da cama. A penumbra realçava o brilho âmbar de seus olhos, e havia neles algo que não era apenas dor, era cálculo, como se já estivesse medindo o peso do que viria depois. Os dedos dela repousavam sobre o corrimão dourado, leves, controlados. Átrio permanecia mais atrás, encostado na parede de pedra, o olhar fixo no pai, mas o corpo em tensão contida. Entre eles, o silêncio era uma corda prestes a se partir. Ele não vai resistir à próxima noite, murmurou o médico, um homem velho demais para falar com tanta clareza. A voz dele quebrou o ar, e os dois príncipes se voltaram em sincronia. Elaia apenas assentiu, sem olhar.
Átrio, porém, deu um passo à frente. Saiam todos. A voz dele era firme, mas não havia autoridade suficiente para desobedecer o medo. Ninguém se moveu até que Elaia erguesse o olhar. Bastou isso. Os criados, médicos e guardas deixaram o quarto em silêncio. O som da porta se fechando foi o início do fim. Por alguns instantes, só se ouviu o respirar irregular do imperador. Elaia observou o peito dele subir e descer com esforço, as veias azuladas sob a pele pálida. Naquele corpo que já fora o eixo do império, agora só restava o eco do poder. Pai. A voz dela era baixa, quase um pensamento. Ele abriu os olhos com dificuldade. Havia algo de inumano neles ainda, um brilho tênue, mas implacável. Não há tempo, murmurou, os lábios trêmulos. O conselho vai se mover. Nós daremos conta, respondeu Elaia, rápido demais, talvez para convencer a si mesma. Não, ele tossiu, o som cortante como vidro, não nós. Você. Átrio ergueu a cabeça. Pai, ela não precisa carregar isso sozinha. Alendil virou o rosto, encarando o filho com a dureza que lhe restava. Você é a lâmina, Átrio. Mas a coroa sempre pertenceu à mente. O príncipe ficou imóvel. O ar entre eles pareceu gelar. Elaia não se moveu, mas um leve tremor cruzou seu maxilar, rápido o bastante para ser confundido com sombra. O imperador inspirou com esforço. Prometam-me, começou, mas a frase se perdeu em tosse e sangue. Elaia se inclinou, segurando a mão dele. Pai, por favor, não, prometam, que Onade não cairá nas mãos do conselho. As palavras saíram rasgadas, o último comando de um deus moribundo. E então ele expirou. Nenhum som veio de Elaia. Nem de Átrio. Apenas o tic-tac distante do relógio celestial que marcava o tempo do império. Foi Átrio quem se moveu primeiro. Fechou os olhos do pai com uma delicadeza que não combinava com a força que tinha. Depois, ergueu o olhar para a irmã. Ele queria que você governasse. Temporariamente, respondeu ela, rápido demais. Isso é o que eles vão querer que você diga. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Agora ele tinha peso político. Quando abriram as portas, os ministros já aguardavam no corredor, como se o cheiro da morte os tivesse chamado. O primeiro a entrar foi Lord Seradin, o chanceler, com o olhar frio e reverente demais. Atrás dele vinham os duques, os embaixadores, e por último Rainha Wyn de Voeclite, a segunda esposa do imperador, envolta em véus negros que escondiam o sorriso sutil nos lábios. Que os deuses guardem o trono, disse Seradin, curvando-se levemente. O sol de Onade se apaga esta noite. Elaia manteve o olhar fixo nele, sem piscar. O sol não se apaga, respondeu. Ele muda de forma. O murmúrio que se seguiu percorreu a sala como vento em chamas. Ninguém ousou responder. Átrio, porém, observava os rostos um a um, reconhecendo os que lamentavam de verdade e os que apenas aguardavam a próxima coroa a beijar. A notícia se espalhou em minutos. No alto da fortaleza lunar de Tridilia, os sinos começaram a soar. Um toque lento, fúnebre, mas carregado de uma melancolia quase bela. Do lado de fora, o povo ajoelhava, chorando. Do lado de dentro, os nobres já sussurravam nomes e estratégias. O império chorava em público e tramava em segredo. Elaia caminhou até a varanda. A cidade brilhava abaixo dela, coberta pela névoa branca das luas. Por um instante, deixou que o vento atravessasse o tecido leve do vestido e limpasse o cheiro de morte. Atrás dela, Wyn se aproximou devagar. O trono precisa de vós, minha querida, disse, como quem consola. O conselho se reunirá ao amanhecer. Eles vão precisar de um rosto que os acalme. E você acha que deve ser o seu? Wyn sorriu, um movimento lento, estudado. Eu já tenho o meu poder, Elaia. Só não quero ver o império cair nas mãos erradas. Elaia virou o rosto, encarando-a com aquele olhar que parecia atravessar véus e mentiras. O império nunca cai. Só muda quem o segura. Atrás delas, Átrio observava em silêncio. Cada palavra dita era uma lâmina nua. Ele conhecia a mãe bem o bastante para entender que cada gesto, cada lágrima contida, era estratégia. E conhecia Elaia o suficiente para saber que, a partir daquele momento, não haveria recuo. Naquela noite, o corpo do imperador foi levado ao Salão das Coroas, um espaço antigo, onde o chão refletia o céu e as colunas sustentavam a abóbada translúcida de Tridilia.
As tochas azuis ardiam em silêncio, e o som dos passos ecoava como em um templo. Os duques se reuniram ao redor, cada um com o olhar pesado de intenções disfarçadas. Celti, a duquesa de Feuclite, manteve-se nas sombras, estudando cada gesto da princesa. Ao lado dela, o general Fior, irmão de Elaia por parte de mãe, mantinha o punho sobre o cabo da espada, um sinal sutil de proteção ou ameaça. Elaia ajoelhou-se diante do corpo do pai. O império agradece, meu senhor. A voz dela ecoou como aço polido. Quando se ergueu, já não era a princesa que falava. Era o poder. O chanceler avançou, abrindo o selo do decreto. De acordo com a lei imperial, começou, mas Elaia levantou a mão. A lei imperial foi escrita por ele, apontou para o corpo, e selada com o sangue dos Noriel. Não haverá votação. Alteza, o homem hesitou. O conselho exige uma transição formal. Então que esperem amanhecer. Até lá, eu comando. Houve um silêncio tenso. E então Win deu um passo à frente. O conselho não aceitará isso sem resistência. Eles vão querer ver o testamento. Elaia se voltou lentamente, o vestido sussurrando sobre o mármore. O testamento está guardado na câmara da origem. Trancado com o selo de meu pai. E quem detém a chave? Perguntou Win, a voz macia, mas com o veneno de uma víbora. Eu, respondeu Elaia, simples assim. Átrio respirou fundo. Ele sabia o que viria. A disputa já havia começado. Quando os nobres se dispersaram, ele a alcançou nos corredores. Elaia, você sabe o que está fazendo? Sei. Ela não parou de andar. Eles não vão aceitar. Seradin já deve ter mandado mensagem a Ogin. A mãe vai usar Fior. Celti vai se alinhar com quem vencer primeiro. Eu sei. Parou, virando-se. Mas enquanto discutem quem deve reinar, eu já estou reinando. O corredor de cristal refletia o brilho das tochas, multiplicando a imagem dela em 1000 ângulos, cada um frio, perfeito, imutável. Átrio a observou em silêncio. Pela primeira vez, entendeu o que o pai quis dizer. Ele era a lâmina. Mas ela era a mente que decidia onde cortar. A madrugada trouxe a névoa densa que cobria o palácio como véu. O corpo do imperador repousava na Sala das Estrelas, cercado por guardas em trajes cerimoniais. Do lado de fora, Elaia reunia o alto comando. Fior estava entre eles, os olhos fixos na mesa de pedra onde o mapa do império se estendia. A movimentação em Feuclite, relatou. Tropas marchando sem ordem direta. De quem são? Perguntou Átrio. Da mãe dele, respondeu Celti, entrando na sala. Win está se movendo antes do conselho. Elaia ficou em silêncio por um instante. Ela vai tentar ocupar o templo de Tridilia, murmurou. Se controlar o templo, controla o juramento imperial. Então atacamos antes, disse Átrio. Não, ela respondeu, firme. Não agora. Fior cruzou os braços. Se esperarmos, ela declarará o trono vago. E então parecerá que a filha usurpou o pai, concluiu Elaia. Precisamos que eles venham a nós. Os olhares se cruzaram sobre a mesa. Ninguém ousou contestar. A estratégia de Elaia não era de força, era de paciência. Ela sabia que o império não se conquistava pela espada, mas pela narrativa. E naquele instante, começava a escrever a sua. Quando o sol de Tridilia surgiu no horizonte, um anel dourado que iluminava o vidro das torres, o corpo do imperador foi levado à cripta central. O cortejo atravessou as pontes suspensas, seguido por milhares de súditos em silêncio absoluto. Elaia caminhava à frente, o rosto sereno, o olhar distante. Win, alguns passos atrás, mantinha a postura de viúva perfeita, mas os dedos ocultos no véu tremiam com ansiedade. No topo da escadaria, o chanceler aguardava, acompanhado de 2 guardas do conselho. Princesa Elaia Noriel, começou. O Conselho Supremo exige a leitura pública do testamento do imperador. Elaia ergueu o olhar. Exige? Repetiu, cada sílaba afiada. O homem hesitou, mas assentiu. Ela estendeu a mão. Então que seja feito. O selo dourado foi quebrado. O pergaminho se desenrolou. As palavras do imperador ecoaram pela praça. O trono de Onad permanecerá sob a guarda de minha filha, Elaia Noriel, até que o sangue das luas declare o novo amanhecer. O murmúrio tomou o ar. Guarda, não posse. Ambíguo. Calculado. Win deu um meio passo à frente. O imperador não a nomeou governante.
Apenas guardiã. O que dá no mesmo, respondeu Elaia, erguendo o queixo. Guardar é reinar, quando não há ninguém mais capaz de fazê-lo. O povo, abaixo, aclamou. Os nobres hesitaram. E Win, percebendo que perderá o momento, recuou com um sorriso gelado. Elaia subiu os últimos degraus. Parou diante do trono e pousou a mão sobre ele. Não sentou, não proclamou. Apenas tocou. O império não terá um novo sol, disse, para todos ouvirem. Terá uma lua que nunca se apaga. Os sinos tocaram. E naquele som grave e metálico, o destino de Onad se selou. Elaia Noriel governaria. Nem que fosse pela força, pelo medo, ou pelo amor que o império ainda sentia por um nome que jamais se curvava. A chuva caía fina sobre os telhados da mansão Thorne, escorrendo pelas gárgulas de pedra e desaparecendo nas sombras do jardim. O som ritmado contra os vitrais era o único ruído constante, como se o mundo inteiro respirasse em silêncio. Dentro da sala principal, o fogo da lareira estalava devagar, lançando reflexos dourados sobre os retratos antigos. Aquele lugar, que sempre parecia intocável, agora parecia menor, comprimido pelo peso do que vinha de fora. Elian estava afundado no sofá de couro, o braço enfaixado, o corpo dolorido e o pensamento distante. Ainda sentia o eco da luta contra Celestine, as imagens piscando em sua mente como relâmpagos. O golpe final, o sangue, a queda. Havia vencido, mas a vitória tinha gosto de ferro e vazio. Cada respiração parecia lembrá-lo de algo que perdeu sem perceber. Calista estava de pé perto da estante, folheando um livro de anatomia sem realmente lê-lo. As mãos dela tremiam, ainda que tentasse esconder. Jonas vagava de um canto ao outro da sala, incapaz de ficar parado. Safira, sentada na poltrona ao lado, observava Elian com preocupação, os olhos firmes e a voz guardada. E perto da janela, com o sobretudo vermelho pendendo dos ombros e o sorriso cansado de quem já viu guerras demais, estava Caelum, o tio que nunca parecia levar nada a sério, mas que, no fundo, percebia tudo. Helena mantinha-se sentada diante da lareira. A luz laranja desenhava as rugas do rosto dela, e mesmo ali, envolta em calor e sombra, ela emanava poder, não o poder dos tronos, mas o dos que já viram impérios ruírem e erguerem-se de novo. O livro aberto em seu colo era apenas um disfarce. Ela não lia. O olhar fixo nas chamas revelava que sua mente estava muito longe dali. Ninguém falava. O ar parecia carregado demais para palavras. Foi então que o som começou. Um zumbido baixo, metálico, fez o fogo da lareira tremer. Helena ergueu o olhar devagar. O mesmo ruído ecoou pelas paredes, vindo de todos os cômodos da mansão, dos espelhos, das runas, das pedras. Era um som que ninguém queria ouvir, porque todos sabiam o que significava. A televisão dimensional acendeu sozinha. A luz branca se expandiu pela sala como um feitiço desperto à força. As chamas vacilaram, o ar pareceu vibrar. Até o relógio parou por um segundo. Jonas engoliu em seco. Isso não é bom, murmurou, a voz falhando. A imagem tomou forma. Um símbolo dourado, o selo imperial, girou no centro da tela, seguido por uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Helena se levantou lentamente, o livro caindo no tapete. Caelum virou-se, cruzando os braços. Elian se endireitou, sentindo o peito apertar. Algo dentro dele já sabia que nada do que viria seria apenas notícia. A imagem estabilizou. Um homem apareceu, o arauto imperial. Vestes douradas, expressão grave, olhos treinados para não demonstrar emoção. O fundo era escuro, o emblema da nova imperatriz pulsando atrás dele em um tom azul gélido. Nenhum som vinha do lado de fora. Nem chuva, nem vento. O mundo inteiro parecia suspenso. Habitantes de Onad, começou o arauto, a voz firme, solene, impregnada de poder. É com profundo pesar que o império confirma a morte de sua majestade, o imperador Elendil Noriel. Helena fechou os olhos. Por um instante, seu semblante desabou. Caelum desviou o olhar. Elian sentiu o estômago afundar, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Ele sabia que o imperador estava fraco, mas ouvir aquilo dito em voz alta era outra coisa. Era a história mudando diante deles. O arauto continuou. O trono será agora ocupado pela Alteza Elaia Fairi Noriel, que governará o império durante o período de luto de 2 anos. Por decreto, toda guerra ou movimento armado dentro de Onad está suspenso até o fim do período estabelecido.
Que todos os cidadãos honrem o nome de Elendil e mantenham silêncio em sua memória. As palavras pareciam flutuar na sala como poeira luminosa. Jonas passou a mão pelos cabelos, nervoso. 2 anos de silêncio. Eles acham que o mundo vai parar de lutar porque mandaram? Calista lançou um olhar rápido, severo. Jonas. O quê? Ele rebateu, sem encará-la. Acha mesmo que as casas vão ficar quietas? Que os Black, outras casas, todos vão só baixar a cabeça? Safira estreitou os olhos. Cala a boca e ouve. A voz do arauto mudou de tom. Ficou mais lenta. Mais pesada. Durante o período de luto, por determinação da nova imperatriz, será conduzido um inquérito contra o arquimago Sullivan Thorne, antigo diretor de Babylon e ex-conselheiro supremo do Império. Elian congelou. O nome ecoou na sala como uma sentença. Ninguém respirou. Caelum ficou imóvel, o sorriso apagando-se por completo. Helena, antes ereta, pareceu encolher um pouco, mas o olhar dela queimava, não de medo, mas de algo mais antigo, raiva contida. O conselho acusa Sullivan Thorne de negligência grave durante o ataque recente à Academia Babylon, continuou o arauto. Além de suspeitas de conluio com forças externas e de comprometer a segurança do Império. Por ordem direta da Imperatriz Elaia Fairi Noriel, o arquimago Thorne será detido sob custódia imperial até o fim do período de luto, quando enfrentará julgamento público. Caso considerado culpado, será executado em praça imperial. O fogo rugiu dentro da lareira. Jonas deu um passo à frente, incrédulo. Isso é uma piada. Só pode ser. Calista levou a mão à boca, sem perceber que chorava. Elian sentiu o sangue sumir do rosto. Não, saiu num sussurro. Isso é loucura. Que idiotice é essa? Helena fechou o livro de repente, o som seco partindo o silêncio. É assim que eles fazem, murmurou, sem emoção. Primeiro, matam o rei. Depois, prendem o único que poderia impedi-los de reinar. Safira virou-se para ela. Está dizendo que Elaia armou isso? Helena demorou um instante para responder. Estou dizendo que o trono nunca perdoa os que sabem demais e muito menos os que demonstram qualquer sinal de perigo. A televisão seguiu transmitindo, impiedosa. Todos os filhos de Sullivan Thorne que ocupam cargos imperiais serão afastados de suas funções até nova ordem. As terras dos Thorne e toda a família permanecerão sob observação direta da coroa. Qualquer movimento militar será considerado ato de traição. Caelum soltou uma risada seca, sem humor. Observação direta da coroa, repetiu. É o jeito elegante de dizer, vocês estão cercados. O olhar dele cruzou o de Helena. Ela assentiu, sombria. Estão declarando guerra. Só não tiveram coragem de usar a palavra. Elian não se moveu. Cada frase soava mais distante, como se viesse debaixo d'água. As lembranças do avô surgiam em flashes, o sorriso sereno, as mãos manchadas de tinta, a voz calma que dizia que poder sem honra é só ruína adiada. Agora, o império inteiro o chamava de traidor. A garganta de Elian travou. Eles vão matá-lo. Helena olhou para ele. Ainda não. Não enquanto houver tempo. Mas o modo como disse não soava esperançoso. Soava como uma promessa que já sabia que custaria sangue. A imagem na tela mudou. Mostrou o rosto de Elaia, emoldurado pelo manto azul e a coroa dourada ainda sem brilho. Os olhos dela estavam frios, inabaláveis. O império chorará por 2 anos, disse a nova imperatriz. E, ao fim, purificará seu nome. A justiça será feita. Nenhuma casa, por mais antiga que seja, ficará acima da lei. Que todos saibam, o sol de Onad jamais se curva à sombra. A transmissão terminou. O símbolo imperial brilhou uma última vez antes de a tela se apagar. O silêncio que ficou parecia mais alto do que qualquer som. Jonas chutou o pé da mesa, fazendo os copos caírem. Justiça! Gritou. Eles chamam isso de justiça. Ele salvou Onad mais vezes do que essa mulher respirou. Calista tentou conter as lágrimas. Jonas, por favor, não me pede calma, Calista. Ele virou para ela, a voz quebrada. Eles vão matar o avô dele e a gente vai ficar sentado vendo. Safira levantou-se de repente. Ninguém vai ficar parado. Elian levantou o olhar. Safira. Ela se aproximou, o rosto firme, os olhos cheios de raiva e determinação. Você ouviu. Estão chamando a sua família de traidora.
Vão caçar os Torne um por um. Se você não fizer nada, vão levar tudo. Caelum encostou-se à parede, os braços cruzados. Ela tem razão, moleque. Isso aqui já passou do ponto. Helena o encarou. Cuidado com o que incentiva, Caelum. E o que você quer que eu diga, mãe? Que a gente espere 2 anos para ver o velhote ser decapitado num palco. Quero que você lembre que o Império ainda respira, rebateu ela. E que se ele morrer de vez, Onad morre junto. O silêncio voltou, denso e pesado. Elian levantou-se devagar. O corpo ainda doía, mas ele não sentia mais a dor física. Sentia algo diferente, um vazio que queimava por dentro, misto de medo e raiva. Se o Império quer guerra, a voz saiu baixa, então vai ter guerra. Helena se virou lentamente para ele. Cuidado com o que diz, Elian. As paredes ouvem. Então que ouçam, respondeu. Que saibam o que estão fazendo. Calista se aproximou. Você não pode enfrentá-los assim. Não agora. E o que quer que eu faça? Ele perguntou, a encarando. Fingir que está tudo bem? Esperar que eles mudem de ideia? Ela hesitou, os olhos marejados. Eu quero que você sobreviva. Todos nós. A frase caiu entre eles como um feitiço pesado. Elian desviou o olhar, incapaz de responder. Do lado de fora, um trovão explodiu sobre a mansão. As janelas vibraram, e por um segundo, a luz do relâmpago iluminou os retratos da família Torne, os rostos sérios, os olhos que pareciam observar de volta. O passado inteiro daquela linhagem pesava sobre aquela sala. Helena suspirou, cansada. Sullivan sempre soube que esse dia chegaria. As palavras saíram como se tivessem sido arrancadas. O trono nunca perdoa pessoas com alma própria. Ainda mais alguém como ele. Caelum se afastou da parede e pegou uma garrafa do aparador. Serviu-se sem pedir. Então ele devia ter se preparado melhor, disse, num meio sorriso triste. Ou nos deixado algo mais do que memórias e segredos. Helena ergueu o olhar. Ele deixou. Todos viraram para ela. Ela levantou-se, caminhando até o retrato no centro da sala, Sullivan e Helena, jovens, diante do antigo castelo de Babylon. Tocou o quadro e, com um movimento suave, fez as runas do canto brilharem. A parede se abriu, revelando uma passagem oculta. Um vento frio escapou de dentro. Ele sabia que isso aconteceria, disse Helena. E deixou instruções, mas não para mim. Para quem? Perguntou Caelum. Ela olhou para Elian que deu um passo para trás, o coração acelerando. Para mim? Ela assentiu. Disse que, se o Império virasse as costas à verdade, caberia a você encontrá-la. O corredor se estendia à frente, iluminado por cristais pálidos. O som da chuva parecia distante ali, abafado pelo peso da magia antiga. Elian hesitou na entrada. E se for uma armadilha? Caelum riu. Então é uma boa hora para descobrir, não acha? Jonas olhou para os dois. Vocês são malucos. Completamente. Safira deu um tapa leve no ombro dele. Ainda não se acostumou? Esses são os Torne. Calista respirou fundo. Elian, se for mesmo verdade, o que acha que vamos encontrar? Ele olhou para ela, o rosto ainda pálido, mas os olhos duros. A razão pela qual estão tentando apagar o nome dele. Helena ficou à porta, observando enquanto o grupo desaparecia na escuridão do corredor. Por um instante, parecia uma cena repetida de séculos atrás. Os jovens Torne marchando para dentro do desconhecido, guiados mais pelo sangue do que pela razão. Ela suspirou. Que os deuses nos poupem da coragem dos tolos. Do lado de dentro, o ar era frio e cheirava a poeira antiga. As runas nas paredes reagiam à presença de Elian, acendendo-se em tons de azul e prata. O caminho se estreitava até chegar a uma câmara circular, com um pedestal no centro. Sobre ele, um cristal escuro pulsava devagar, vivo, como um coração. Elian se aproximou, os dedos trêmulos. O cristal brilhou mais forte, e uma voz antiga ecoou, suave e grave, como um eco distante. Se estás ouvindo isto, é porque o Império fez o que sempre faz, transformou o medo em poder. Todos se entreolharam. Há verdades enterradas sob Babylon. E há segredos que o trono mataria para esconder. Eu as guardei, e agora, meu querido neto, caberá a te libertá-las. Elian fechou os olhos. A voz era inconfundível. Sullivan. Mas cuidado. A verdade tem um preço. E quem a carrega,
carrega também a queda do próprio império. A luz do cristal apagou. O silêncio que se seguiu era absoluto. Jonas foi o primeiro a quebrá-lo. Tá. Alguém mais achou isso completamente assustador, ou só eu? Safira deu um meio sorriso. Só você. Calista olhou para Elian. O que vai fazer agora? Ele respirou fundo. Se o Império quer a cabeça de um Torne, murmurou. Então vai ter que sentir o gosto da derrota. Caelum sorriu de canto. Agora sim. Está começando a soar como um de nós. Helena, do lado de fora, fechou o retrato e encarou o fogo que ainda queimava. Lá fora, o som dos sinos de Tridilia começava a ecoar. O anúncio oficial da nova era. Mas dentro da mansão Torne, o som era outro. O início de algo que o Império não seria capaz de controlar. E, pela primeira vez desde a morte do Imperador, Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Um sorriso amargo. Porque sabia que, naquele instante, o destino de Onad havia mudado, de novo. A batida veio seca, metálica, e atravessou o silêncio da casa como um corte. Elian ergueu os olhos do livro aberto sobre o colo, fingia ler, mas não tinha passado da primeira página. O som reverberou pelo corredor, ecoando até o coração da mansão. Helena pousou a xícara de chá com um cuidado quase cerimonial, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer o pouco de paz que restava se despedaçar. Caelum foi quem se levantou primeiro. O som das botas dele contra o mármore soou mais alto do que deveria, preenchendo o ar pesado de lembranças. Cada passo parecia despertar ecos de tempos que não voltariam. As risadas antigas, os jantares cheios, as conversas ao redor do piano. Jonas, encostado no corrimão da escada, se endireitou e começou a descer, franzindo o senho. Quem bate assim a essa hora? Murmurou, mais para si do que para alguém. Ninguém respondeu. Quando Caelum abriu a porta, o vento frio entrou como um invasor. Trazia cheiro de chuva e ferro, o cheiro das coisas oficiais, inevitáveis. 3 homens esperavam do lado de fora, todos vestindo casacos cinzentos, sem brasões. Rostos impassíveis, olhos treinados. Um deles segurava um rolo de pergaminho lacrado com o selo violeta de Elaia, Fairi e Noriel. Boa noite, disse o da frente, com a polidez ensaiada de quem cumpre ordens. Em nome do Ministério de Assuntos Imperiais e da Academia de Babylon, trazemos uma notificação oficial. Helena levantou-se devagar. O cajado de carvalho tocou o chão, marcando o ritmo do passo dela até a porta. Notificação? Perguntou, a voz calma, mas firme. Sim, senhora. O homem desenrolou o pergaminho. O selo rompeu-se com um estalo. Por determinação da nova administração de Babylon, esta propriedade, anteriormente pertencente ao arquimago Sullivan Thorne, será reintegrada ao domínio acadêmico. Os residentes devem desocupar o local em até 24 horas. O ar pareceu se contrair. Jonas piscou, sem acreditar no que ouvirá. Caelum fechou o punho. 24 horas? A voz dele saiu cortante. Vocês acham que podem simplesmente vir aqui, ler meia dúzia de palavras e tomar a casa da minha família? Os funcionários recuaram um passo, instintivamente. São ordens, senhor. O homem manteve o tom neutro, mas a tensão era visível na rigidez do pescoço. Ordens? Caelum deu um passo à frente. Sabe quem construiu essa casa? Quem levantou cada parede? Sullivan Thorne deu a vida por essa academia. Por esse império podre que vocês chamam de lar. Helena pousou a mão no braço dele, suave, mas com autoridade. Caelum. A palavra bastou. Ele parou. O olhar dela era uma força silenciosa, o tipo que não pede, apenas existe. Caelum recuou meio passo, respirando fundo, o maxilar tenso. Eles são só mensageiros, disse Helena, sem tirar os olhos dos homens. Não manche o que ainda temos. O homem do pergaminho estendeu a pena. Assinatura, Senhora Thorne. Para oficializar a entrega. Elian ficou parado, sem saber o que fazer com as mãos. O coração dele batia como se quisesse fugir do peito. Aquela casa era o último lugar que ainda cheirava à infância. As flores do jardim, ao perfume da mãe, a voz de Sullivan no piano. E agora ela seria apenas mais um prédio com uma placa fria do Império. Helena pegou a pena, assinou. Nenhum tremor, nenhuma hesitação. O selo foi pressionado, e o som seco pareceu fechar um ciclo. Está feito, disse o funcionário. Agradecemos a cooperação. Jonas soltou um riso curto, descrente.
Cooperação? Vocês chamam isso de cooperação? Estão confiscando o lar de uma família que serviu esse império por séculos. O homem desviou o olhar, envergonhado. O novo diretor de Babylon precisa de residência imediata. Caelum riu, amargo. Claro. Um fantoche novo para ocupar o trono. Nada muda. Helena apenas respirou, controlada. Basta. O tom dela encheu o ar. Digam ao ministério que terão a casa até o cair da próxima noite. Os enviados se curvaram rapidamente e se foram, fechando a porta atrás de si. O som reverberou pela mansão inteira, como se a casa tivesse engolido o eco. Por um momento, ninguém se mexeu. Só o tic-tac do relógio de parede lembrava que o tempo ainda corria. Jonas quebrou o silêncio. Eles não podem fazer isso. Podem. Helena não respondeu de imediato. Caminhou até a janela e olhou para fora. A neblina cobria o jardim, e as luzes de Babylon tremulavam distantes. Podem, disse, por fim. Por que deixamos? Caelum chutou uma cadeira, que se partiu em dois. Isso é um insulto. Papai morreu por aquele lugar. E é por isso que vamos sair de cabeça erguida, retrucou Helena. Eles esperam que a gente se rebaixe. Que gritemos, que lutemos. Não darei esse prazer a ninguém. Elian engoliu em seco. Isso está acontecendo por minha causa, não está? Helena virou-se para ele. O rosto dela se suavizou, mas havia um cansaço fundo no olhar. Não, meu querido. Isso é o império sendo o que sempre foi. Mas Elian viu, por um instante, o desvio rápido dos olhos dela. E isso bastou. Jonas tentou aliviar o peso. Ei, não pensa assim. Isso é política. Eles só precisavam de um bode expiatório. Caelum bufou. Política é como eles chamam covardia. Sempre tiveram medo do nome Torne. Agora tem uma desculpa para nos apagar. Chega. Helena ergueu o cajado, e a voz dela soou com uma autoridade que fez o silêncio cair de novo. Caelum, arrume suas coisas. Jonas, ajude os empregados. Quero tudo empacotado antes do amanhecer. Virou-se para Elian. Você e Jonas voltarão para os dormitórios. Babylon ainda é o seu abrigo. Por enquanto. Por enquanto? Ele perguntou, quase num sussurro. O conselho vai julgá-lo pela morte de Celestine. Até lá, mantenha-se em silêncio. A palavra julgá-lo pareceu ficar presa no ar, pesando mais que qualquer decreto. E a senhora? Perguntou ele. Helena olhou em volta. Os retratos, o piano, as cortinas pesadas, cada canto da casa parecia lhe devolver memórias. Eu ficarei onde sempre estive, respondeu. Entre o que restou. A noite foi longa. Empregados se moviam em silêncio, recolhendo caixas, dobrando cortinas, embalando lembranças. Cada objeto que deixava a casa levava um pouco da história dos Torne. Quando o sol começou a se esconder, Helena parou diante do retrato de Sullivan. Tocou a moldura com a ponta dos dedos. Você sempre disse que o império era um ciclo de ascensões e quedas, murmurou. Acho que chegou a nossa vez de cair. Caelum ficou na porta, tragando um cigarro com os olhos vermelhos. Jonas observava o chão. Elian não conseguia olhar para mais nada além da avó. Mas cairemos de pé, completou ela. Do lado de fora, a carruagem esperava. O frio havia piorado, o vento trazendo consigo o cheiro distante da chuva. Helena cruzou a soleira. O som das botas dela no mármore foi o último que a casa ouviu. Elian a seguiu. Ao passar pela porta, sentiu um arrepio, como se o ar mudasse de forma, como se a própria casa tivesse suspirado, aliviada e triste. Olhou para trás uma última vez. O salão estava vazio. Mas, por um instante, ele jurou ouvir a voz do avô, calma e distante. Proteja o que resta, meu menino. Mesmo quando tudo parecer perdido. A porta se fechou. O som ecoou pela noite. E, com ele, terminou mais um nome na história do Império. O portão rangeu antes de se abrir, soltando um som áspero que atravessou o pátio vazio. Elian parou diante dele, sem pressa de entrar. A estrutura era feita de ferro escuro, ornamentada com símbolos que pareciam se mover à medida que a névoa passava. Do outro lado, a Torre Baku se erguia como uma coluna de obsidiana, alta e silenciosa. Vista de perto, parecia respirar. O reflexo do céu nublado corria sobre as pedras, como se a própria torre observasse quem se aproximava. Jonas parou a alguns passos atrás,
segurando firme a alça da mochila. É aqui, disse, num tom baixo. Elian apenas assentiu. Não tinha muito o que responder. Do outro lado do pátio, a torre amarela brilhava com janelas acesas, cheia de vozes, risadas e vida. A distância entre as duas torres parecia maior do que o espaço permitia, um abismo entre o mundo dos vivos e o dos que já haviam sido esquecidos. Jonas olhou em volta, como se quisesse gravar a imagem do amigo antes de ir. Você vai ficar bem? Elian deu de ombros. Ficar bem é relativo, não é? Jonas abriu um meio sorriso, sem graça. Se precisarem de mim, é só mandar um corvo. Ou um grito, sei lá. Não se preocupa comigo, respondeu Elian. Vai lá. Você ainda tem o direito de ser só aluno. A frase saiu mais amarga do que pretendia. Jonas percebeu, mas não disse nada. Apenas assentiu, apertou o ombro do amigo e se afastou. O som dos passos dele se perdeu na neblina. Sozinho, Elian ficou diante do portão. Inspirou fundo, o cheiro de chuva e ferro invadindo, e empurrou. O metal rangeu, e o eco se espalhou pelo interior da torre. Por dentro, o lugar parecia ainda maior. As paredes eram cobertas por tapeçarias negras, bordadas com fios prateados que formavam símbolos arcanos. A lareira central queimava com um fogo alaranjado, projetando sombras que dançavam nas superfícies polidas. Por um momento, Elian quase esqueceu por que estava ali. Era belo, de um jeito sombrio e melancólico, como uma cicatriz bem feita. Mas o encanto durou pouco. Vozes sussurradas vieram de um canto do salão. Havia uns 20 alunos espalhados por ali, alguns lendo, outros jogando cartas encantadas. Assim que ele entrou, as conversas cessaram. Um por um, os rostos se ergueram. Silêncio. Não houve hostilidade direta, mas a ausência de som era pior. Cada olhar trazia o mesmo julgamento contido. É ele. Um garoto junto à lareira fechou o livro devagar, observando Elian por cima das páginas. Outro se inclinou para o colega ao lado, sussurrando algo que não precisou ser ouvido. Mesmo assim, algumas palavras escaparam. Assassino. Celestine. Julgamento. O nome bateu fundo, como um golpe no estômago. Elian continuou andando, fingindo não ouvir. Os sapatos batiam no chão de pedra, e o som ecoava como se o salão inteiro estivesse escutando apenas ele. Passou reto pelos grupos, olhos fixos na escada que levava ao andar superior. Um dos rapazes, de cabelos ruivos, comentou em voz baixa o suficiente para ser ouvido. Surpreende terem deixado ele voltar. Outro respondeu, rindo baixo. Talvez queiram ver se ele mata mais alguém antes do julgamento. Elian parou por um instante. Sentiu a respiração prender. Pensou em responder, mas desistiu. Havia uma parte dele que sabia que qualquer palavra seria usada contra si. Subiu as escadas. O som dos degraus rangendo se misturava ao estalar distante da lareira. A cada passo, o silêncio aumentava, como se a torre se fechasse sobre ele. O corredor do segundo andar era estreito, iluminado por globos de luz branca suspensos perto do teto. As portas, alinhadas e idênticas, carregavam números gravados em prata. Ele encontrou a sua, 21B. Girou a chave. O clique seco ecoou mais alto do que devia. O quarto era simples. 2 camas, 2 escrivaninhas, uma janela alta que dava para o pátio coberto de névoa. A cama ao lado estava vazia. Nenhum sinal de bagagem. Nenhuma presença. Elian entendeu sem precisar perguntar. Ninguém quis dividir quarto com ele. Deixou a mochila no chão e se sentou na cama. As mãos tremiam, discretamente. Olhou para o pulso. A marca escura do ferimento ainda estava ali, lembrança teimosa do duelo. E junto com ela, as imagens voltaram. O som do feitiço ricocheteando. O olhar de Celestine antes de cair. O sangue. Depois, o silêncio. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando afastar a lembrança. Mas o silêncio da torre não deixava. Ele parecia ter forma, preenchendo cada canto, cada pensamento. Bateu à porta um som leve, 2 batidas, rápidas. Elian se levantou devagar e abriu. Do outro lado, uma garota loira, com um uniforme meio amarrotado e expressão curiosa. Oi, você é o Thorne, né? Perguntou, como quem confirma algo que já sabe. Depende de quem quer saber. Ela deu um meio sorriso. Só uma vizinha de quarto. Sou Liora. 21A. Ela apontou o polegar pro lado.
O corredor inteiro já sabe que você chegou. Imagino, murmurou ele. Não liga, tá? Disse ela, um pouco constrangida. As pessoas adoram repetir o que não entendem. Entender o quê? Que acham que eu matei alguém. Liora hesitou. Eu acho que o Império escolhe culpados fáceis. E você parece ser o da vez. Elian soltou um riso curto, sem humor. História da minha família, no caso. Ela encostou o ombro na porta. Eu ouvi o que aconteceu. Na arena. A maioria de nós ouviu. E o que vocês ouviram? Perguntou ele, cansado. Ela usou um artefato de magia negra. Que algo deu errado. Que ninguém realmente sabe. Liora fez uma pausa. Mas quando o Império quer um culpado, a verdade não tem utilidade. Ele a olhou por um instante. Havia algo sincero nos olhos dela, uma curiosidade sem malícia. Você não parece ter medo. Medo? Ela sorriu, pequeno. Já viu o dormitório Baku? Metade daqui tem mais medo da própria sombra do que de qualquer torne. Elian soltou o ar devagar. Talvez você tenha razão. Ela se afastou um passo, ajeitando o cabelo. Se quiser comer, o refeitório fecha às 10. Ninguém vai te sentar do lado, mas a sopa ainda é quente. Valeu. Boa noite, Elian. O nome saiu leve, sem hesitação. Quando a porta se fechou, o quarto pareceu ainda mais silencioso. Mas agora o silêncio era diferente. Não era mais um inimigo, era só um espaço onde o som ainda não tinha coragem de entrar. Elian voltou à janela. Lá fora, a chuva caía fina, desenhando trilhas de luz sobre o vidro. As outras torres brilhavam na distância, a amarela, cheia de vida, a azul, envolta em magia. A Baku, no entanto, parecia isolada do resto do mundo, como um refúgio para quem carrega a culpa demais. Helena tinha dito uma vez que a vergonha só tem poder se a gente acredita nela. Mas naquele instante, ele acreditava. Deitou-se sem desfazer as malas. O corpo pesava mais que o próprio chão. O reflexo da chuva dançava no teto, e o fogo lá embaixo crepitava como se respirasse. Por um momento, Elian pensou em dormir. Mas o sono não veio. Apenas o som distante da tempestade, e a certeza fria de que, naquela torre, ninguém o deixaria esquecer o que ele era. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.